boa tarde. Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Vamos falar da preciosa vitória do Desportivo de Chaves ontem sobre o Portimonense. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Paulo. 3 pontos de extrema importância para as aspirações do Desportivo de Chaves, até mesmo pela questão do confronto direto. Sim, era um jogo que tínhamos adiantado aqui na semana passada, que era um jogo muito importante para o conjunto de Vítor Campelos e todos esperávamos que o conjunto conseguisse os 3 pontos, apesar das muitas baixas. E esses 3 pontos, na minha opinião, praticamente garantem a manutenção do Desportivo de Chaves. Eu diria que nesta altura os Chaves têm as mãos as chaves da manutenção nas mãos. Penso que será um proforme, mais 1 ou 2 pontos e certamente que será carimbada a permanência. Num jogo extremamente difícil, perante uma equipa muito forte atleticamente, uma equipa que tem bons executantes, que inclusive falhou duas grandes penalidades. É verdade que a primeira parte, sobretudo os primeiros 10 minutos, o Chaves teve alguma dificuldade em se adaptar ao jogo, foi a equipa de Portimão que esteve melhor, mas a partir daí até ao intervalo só do Desportivo de Chaves, e o Chaves foi construindo e desperdiçando oportunidades. Estou-me a recordar daquela do Euler aos 23 minutos, a 1 metro da baliza não conseguiu fazer golo, depois chega justamente ao golo por Juninho, e a verdade é que antes do intervalo o Portimonense poderia ter chegado à igualdade num lance infeliz de João Queiroz, que colocou mal a bola, isolou Diaby e Diaby rematou ao lado. Na segunda parte, o Portimonense a perder claramente tinha que fazer... O Portimonense, e desculpa interromper, que também apareceu em campo com demasiados jogadores de características defensivas. O Portimonense apareceu a jogar em 4-2-3-1 e com 8 jogadores de características defensivas. Já a semana passada ele tinha feito isso, o Paulo Sérgio, e é uma situação que só ele é que sabe, porque olhando para o plantel do Portimonense pode apresentar com outras soluções em nível atacante, e onde, se reparares, os 2 laterais eram centrais de raiz, o Pedrão à direita e o Relvas à esquerda. E como médio ofensivo jogou aquele que é o lateral direito, o seu capitão, Mufi. Mas ao intervalo ele tentou retificar isso, ao introduzir em campo um jogador mais criativo como o Pedro Estrela, e a verdade é que aos 54 minutos dispôs de uma enorme oportunidade para restabelecer a igualdade. Felizmente para os Chaves, o Wellington Júnior acertou no poste na transformação dessa grande penalidade. E o Portimonense também teve outras situações que poderia terem chegado à igualdade. Estou-me a recordar de um lance de Roches aos 69 minutos que aparece isolado e que não consegue ultrapassar o guarda-redes Rodrigo Moura. Tentou o chapéu, um chapéu da aba muito curtinho, e depois acabou por acontecer o segundo golo do Desportivo, acho que na altura matava a partida. Um excelente lance de envolvimento ofensivo, um belo cruzamento de Euler, depois uma boa recuperação de Juninho, mas a nota aqui é para o passe fantástico de Beni, a isolar a base, que não teve problemas, digamos, em fazer o 2-0. Ora, quem estava no estádio pensava que o resultado estava feito, mas a verdade é que há outro momento importante neste jogo, foi a grande penalidade, mais uma grande penalidade a favor do Portimonense, aos 80 minutos, em que, se a ser concretizado, iria certamente trazer desconforto à equipa do Desportivo de Chaves nos últimos minutos. Uma grande penalidade cometida por Rodrigo Moura sobre o Wellington, que Ricardo Matos permitiu. Eu diria que foi mais uma defesa do guarda-redes, embora haja mais de mérito de quem marca sempre nestas situações, porque é provável 90% de hipótese de ser golo do que não ser. E a verdade é que Ricardo Matos permitiu a grande defesa de Rodrigo Moura, que permitiu que o Chaves mantivesse o conforto de 2 bolas de vantagem. Mas 8 minutos depois? Sim, 8 minutos depois, um segundo cartão amarelo, privou a equipa do Chaves para os últimos instantes, para os últimos 7 minutos. Fala-me desse cartão, já lá vamos, a jogar com menos uma unidade, e o certo é que o Chaves conseguiu aquilo que era o mais importante, os 3 pontos, que nesta altura, e não sabendo a hora que estamos a gravar, não sabemos qual vai ser o resultado do Marítimo Benfica, mas pela lógica, pelo aquilo que as equipas têm apresentado nesta altura, tudo que indica que seja uma vitória do Benfica, permite ao Desportivo Chaves estar com 13 pontos de vantagem, que na prática são 14. E praticamente assegurada a manutenção, até porque faltam 10 jornadas, 30 pontos em disputa, e não acredito que nenhuma das equipas consiga alcançar esses 30 pontos. Até porque, se olharmos para a época passada, e já falamos disto na semana passada, o play-off, a equipa que foi ao play-off foi o Moreirense, tinha 29 pontos. Quanto aos lances,
O primeiro não resta qualquer dúvida, o primeiro penalti. Não resta qualquer dúvida. Deixa-me dizer que no primeiro penalti, na minha opinião, Manuel Mota comete um erro. É grande penalidade, mas tinha que retirar o cartão amarelo. Penalizou 2 vezes a mesma equipe. A dupla penalização. Tinha que retirar o cartão amarelo. Porquê? Porque o jogador do Chaves tenta jogar a bola. Não consegue jogar a bola, portanto, há falta, há grande penalidade. É dentro da grande área, indiscutível, mas o cartão amarelo deveria ter sido retirado. Quanto ao segundo lance, e nós lá ontem no estádio ficamos com muitas dúvidas, e eu já tive as hipóteses de ver as imagens televisivas, há de facto um toque de Rodrigo Mourinho Wellington Júnior, por isso é bem assinalada a grande penalidade. E o cartão? E o cartão amarelo também é bem mostrado, porquê? Porque o guarda-redes do Desportivo Chaves não joga a bola, não procura disputar a bola, joga claramente as pernas do jogador do Portimonense, por isso, bem exibido o cartão amarelo. Aqui a dupla penalização era correta. É correta porque o Rodrigo não disputa a bola. O Rodrigo, a intenção é claramente de roubar intenção. Se é que se pode falar em intenção, a bola não está lá, não há disputa e é bem mostrado o cartão amarelo. 8 minutos depois acontece um caso inédito no futebol português e muito mundial. Raro no mundo até. Sim, é verdade, e deixa-me dizer, eu recorri às regras, a exibição é bem feita. Porque o que diz a regra é que estão 6 segundos para pontapear a bola. A verdade é que ele não demorou muito mais, demorou 10 a 12 segundos a executar o pontapé de baliza. E foi demasiado rigoroso o árbitro da partida, Manuel Mota, exibiu o cartão amarelo, mas deixa-me dizer que nestas circunstâncias, que normalmente se vê em todos os campos, é que o árbitro apita e diz ao guarda-redes para acelerar o movimento. Manuel Mota não, desta vez foi demasiado rigoroso, exibiu-se com o cartão amarelo e colocou em problemas os Chaves, não só para o jogo de ontem, mas também para a próxima partida, porque, como tu sabes, se Paulo Vítor não recuperar, já terá apenas um guarda-redes. E terá de recorrer aos júniores. E provavelmente irá recorrer aos júniores para ter outro guarda-redes suplente no banco. Posto isto, dizer que, analisando a frio, Manuel Mota, em termos técnicos, esteve bem nas decisões que tomou e em termos disciplinares, na minha opinião, foi demasiado rigoroso com Rodrigo Moura no segundo cartão amarelo e também deveria ter retirado o cartão amarelo a João Queiroz quando assinou a grande penalidade. Quem foi a figura dos valentes transmontanos neste encontro? Um regresso ao passado, Juninho. Ontem vimos o Juninho dos velhos tempos, com muita mobilidade, muita agressividade, atacar a bola com muita objetividade, esteve nos 2 golos, marca um grande golo, o primeiro um bom trabalho individual, no segundo é ele que recupera a bola para lançar Euler, por isso, e na minha opinião acabou por ser Juninho o melhor jogador em campo, o jogador em destaque, ele que acabou ainda por marcar mais um golo, mas que estava em posição irregular no momento em que Euler recebe a bola. Mas dizer também 2 referências para além, Benny, uma boa exibição, muito boa exibição de Benny. Eu, quando tive acesso à ficha de jogo, levantei muitas reticências em relação a essa utilização e a verdade é que Benny ontem teve claramente muitos furos acima daquilo que tem exibido no Desportivo de Chaves e fez, de facto, também esteve nos 2 golos, é ele que remate, proporciona a primeira grande defesa a Nakamura e depois é aquele passe, souber um passe sublime, um passe, eu diria... Entre os centrais. Um passe de craque. Foi um passe de craque, meio gol é esse passe. E nota também para Rodrigo Moura, fez uma bela exibição guarda-redes do Desportivo Chaves e é muito importante aos 81 minutos, 82, quando defende a grande penalidade, porque dá uma machadada psicológica na equipa do Portimonense e galvaniza a sua equipa, porque o Portimonense a marcar aí, certamente, faltavam 8 minutos para acabar o jogo, mais a compensação eram 15 minutos, e seriam 15 minutos de um imenso sofrimento para a equipa flaviense. O Chaves continua com um número elevado de jogadores fora das hipóteses de entrarem nos convocados de Vítor Campelos. Para a semana tem o regresso de 3 castigados, João Batista, Ponk e João Mendes, mas continua com 6 baixas importantes por lesão. Sim, continua. E vamos ao Estoril. Sim, continua com 6 baixas por lesão, mas aquilo que nós falamos aqui a semana passada, esta equipa do Desportivo Chaves, muito por mérito do seu treinador, é uma equipa extremamente competitiva. Joga quem joga, os jogadores dão sempre o máximo e nesse aspecto penso que eu já referi aqui, ninguém pode apontar ao profissionalismo, à entrega, à atitude, ao caráter destes jogadores, ninguém pode apontar rigorosamente nada, porque eles dão sempre o máximo de si. Joga quem jogar, tenho a certeza que no estádio da Moreira, o Desportivo Chaves irá lutar
pela conquista dos 3 pontos, perante uma equipa que é extremamente difícil, uma equipa que é recheada de excelentes executantes e que tem um grande treinador, e já passou aqui por Chaves, o Ricardo Soares, ele privilegia o bom futebol e os flancos. Sim, este Estoril tem jogadores com enorme qualidade que vão de encontro, na minha opinião, à ideia de jogo de Ricardo Soares. Por outro lado, até porque para o Estoril é um jogo extremamente importante, tal como ontem para o Chaves era muito importante vencer o Portimonense, para o Estoril também é um jogo extremamente importante, porque o Estoril, embora tenha alguma margem de vantagem sobre as equipas que estão em posição de descida, em caso de derrota com o Desportivo Chaves, pode complicar as contas. Isso depois, dependente do resultado das outras equipas, pode complicar. Mas estou convencido que o Chaves tem argumentos mais que suficientes para fazer um bom jogo na linha de Cascais e trazer pontos desta deslocação difícil. Muito bem, Sebastião. Deixa-me só dizer-te uma coisa, que eu penso que o Chaves, com estes 29 pontos, pode já começar a pensar na próxima época, e uma das primeiras medidas que, na minha opinião, deveria tomar seria a renovação com a equipa técnica, a renovação com o Vítor Campelos, embora nisto, nos casamentos, tenha sempre que existir Deixa-me vontade das duas partes. Que esse contacto já foi feito, pelo que sei, e foi o próprio treinador que diz que só aceitava conversar sobre esse assunto com a SAD assim que tivesse o objetivo que lhe pediram cumprir. Ou seja, estamos prestes a conseguir essa conversa. E será excelente que continue este bom casamento entre os Chaves e o Vítor Campelos, porque tem dado frutos. Muito bem. Fica então encontro marcado para a próxima semana, logo depois do jogo com o Estoril e o Desportivo de Chaves. Até lá!